vídeo de hoje vamos passar para o terceiro tema de Biologia 11º, ou seja, vamos falar sobre a evolução biológica. Ou seja, vamos tentar ou vamos perceber quais é que foram ao longo do tempo as explicações que foram sendo dadas para a diversidade das espécies. Então começamos por ter um grande contraste entre duas grandes teorias, que é o fixismo e o evolucionismo, em que o fixismo acreditava que as espécies permaneciam imutáveis ao longo do tempo. Ele está associado a três teorias dentro desta: o criacionismo, o catastrofismo e geração espontânea. No criacionismo, a ideia de que as espécies tinham surgido devido a um ato divino. O catastrofismo estava resultado de uma situação catastrófica que explica a extinção das espécies e o aparecimento de fósseis que já não existem na atualidade. E a geração espontânea, ou seja, as espécies nasciam do nada quando as condições eram favoráveis e nem era necessária reprodução. Ora bem, o fixismo caiu por terra e, na verdade, o que prevalece é o evolucionismo, em que as espécies sofrem transformações que vão levar ao aparecimento de novas espécies. Mas dentro do evolucionismo também temos teorias que foram deixando de ser aceites para levar à teoria que atualmente nós utilizamos para esta explicação da diversidade biológica. Ora bem, antes de chegarmos aí, é importante perceber, porque vamos falar de estruturas homólogas e de estruturas análogas. As estruturas homólogas, na verdade, elas têm um ancestral comum. No entanto, devido a pressões do meio onde elas habitam, levaram a que tivessem uma evolução divergente, ou seja, a estrutura que inicialmente tem um ancestral comum, depois pode não vir a ter a mesma função nas espécies, nas diferentes espécies. Portanto, podem verificar-se a nível quer anatómico, quer embriológico, quer molecular. Ou seja, nós utilizamos este termo homólogo para diferentes situações. E neste caso também podem se estabelecer aqui com estruturas vestigiais, ou seja, que eventualmente até já se encontram atrofiadas na espécie. Ao contrário, temos as estruturas análogas, ou seja, apesar de provirem de diferentes ancestrais, depois vão acabar por desempenhar uma função e até ter uma forma diferente nas diferentes espécies. Ou seja, estabelecem-se entre estruturas semelhantes em termos de forma e em termos de função, mas não têm origem no mesmo ancestral. Também temos aqui a biogeografia, só como um termo que eu vou deixar, que é o estudo da distribuição geográfica dos seres vivos, porque isto acaba por ter influência na forma como há esta tal evolução para estruturas homólogas ou análogas, ou seja, uma evolução divergente ou convergente das espécies. Mais aqui outro resumo, ou seja, e vou só para sistematizar, ou seja, temos aqui o exemplo do ancestral comum entre o ser humano e a baleia. No entanto, elas vão ter uma função diferente em cada um dos organismos, ou seja, em cada um dos seres vivos. Portanto, elas no fundo são estruturas consideradas homólogas, porque vão ter formas e funções diferentes, apesar de terem a mesma origem embrionária e a mesma estrutura básica. No entanto, não desempenham a mesma função. E isto resulta lá está, pressões seletivas distintas. Nós acabamos por dizer que estes dois conjuntos, uma vez que têm um ancestral comum, acabam por ter uma relação filogenética muito próxima. Já na evolução convergente, ou seja, a ideia de que nós temos aqui dois seres vivos, a ave e o inseto, cuja função da asa é a mesma, mas depois eles têm uma diferença bastante em termos de estrutura, ou seja, a função e o formato é o mesmo, mas a estrutura não é. Portanto, eles têm uma origem embrionária diferente. Ah, o que é que acontece? O que é que então aqui a pressão seletiva funcionou? Funciona de forma semelhante, ou seja, a necessidade do voo. Portanto, neste caso, como o ancestral é distinto, nós consideramos que não apresentam relação filogenética próxima. Ok, então vamos a uma das primeiras teorias evolucionistas, que é o lamarquismo.
E a primeira coisa é que o Lamarck tem uma teoria baseada e centrada no indivíduo. E isso é importante porque depois nós vamos contrastar esta teoria com a teoria de Darwin e essa teoria é centrada nas populações. Portanto, e aqui logo a primeira grande diferença. Então, Lamarck, os principais pontos-chave são estes, ou seja, há alguma alteração em termos ambientais que leva a que os indivíduos, no fundo, necessitam de arranjar novos atributos, ok? Ou seja, há a criação aqui de novas necessidades e esses novos hábitos, que segundo a lei do uso e desuso dos órgãos de Lamarck, vão levar ao aparecimento de características exteriores, ou seja, características fenotípicas, que depois, devido à lei da herança dos caracteres adquiridos, são transmitidos e adquiridos pela descendência. O que leva então a uma adaptação da espécie, ou seja, a tal diversidade biológica. O exemplo mais comum, tanto em Lamarck como em Darwin, é a evolução das girafas, e aqui vamos ver que o que é que acontece? Os antepassados da girafa tinham pescoços curtos, mas depois, devido às alterações climáticas, ou seja, a vegetação que estava ao nível do solo deixou de existir ou seja, em menor quantidade, e elas então tiveram necessidade de chegar às folhas que estavam no topo das árvores. E com isso levou a que, ou seja, a criação de uma nova necessidade, que era esticar o pescoço. E o uso deste órgão, ou seja, neste caso do pescoço e de toda a musculatura, levou a que houvesse uma alteração no seu comprimento, ou seja, uma modificação fenotípica, e essa característica acabou por ser transmitida à descendência, que é a tal lei da herança dos caracteres adquiridos, que depois, passando de geração em geração, acabou por provocar o aparecimento de uma nova espécie que estava já adaptada ao novo ambiente. Darwin, como eu tinha dito, é centrada na população, ou seja, ele identifica que há uma variabilidade intraespecífica na população, ou seja, que há uma tal ou seja, uma população heterogénea, ok? Portanto, que temos características da população inicial sobre a qual o ambiente vai exercer uma seleção. E esta seleção é uma seleção natural, ou seja, é tal quase a ideia da luta pela sobrevivência, ou seja, só os mais aptos é que vão ser capazes de sobreviver, enquanto que os menos aptos vão ter que ser eliminados. E há uma reprodução depois diferencial, na ideia de que, ok, se os mais aptos são capazes de sobreviver, acabam por reproduzir mais e estas características começam a aparecer nas populações seguintes, que são as consideradas as características mais vantajosas naquele momento. E isso é que leva à tal variabilidade genética. Agora, o que é que acontece? Esta variabilidade que Darwin identificava que existia, ele não conseguiu explicá-la, ok? Que isso depois vem na teoria do neo-darwinismo, que já vamos falar a seguir. Mas antes disso, vamos tentar explicar da mesma forma esta ideia segundo Darwin, ou seja, a evolução desta espécie tinha que ser do seguinte, ou seja, inicialmente nós tínhamos uma população que tinha girafas com pescoços altos, girafas com pescoço mais curto. No entanto, devido à tal necessidade de chegar às folhas das árvores, porque começou, ou seja, a vegetação perto do solo começou a diminuir em quantidade e, portanto, não era suficiente para a sobrevivência da espécie, levou a que as girafas que tinham um pescoço mais comprido, ou seja, esta tal distinção dentro da população inicial, esta tal variabilidade interespecífica, conseguiam sobreviver mais. Portanto, e esta sobrevivência levou a que estes se reproduzissem mais e, portanto, o que levou a que depois isto também fosse, ou seja, com esta tal ideia da seleção natural, que depois, ou seja, primeiro ocorre a seleção natural, que é a seleção das espécies que têm o pescoço mais comprido porque sobrevivem mais. Depois, esta tal reprodução diferencial, porque são estas espécies que se vão reproduzir mais e transmitir estas características às gerações futuras e vai levar a que haja um aumento do número de indivíduos com, neste caso das girafas, com pescoço mais comprido. Como eu tinha dito, ou seja, o darwinismo não explica a heterogeneidade da população inicial, ou seja, ele não conseguiu explicar porque é que havia esta variabilidade dentro da própria espécie, e também não conseguiu apresentar nenhuma forma, ou seja, não conseguia explicar como é que efetivamente estas características eram transmitidas de geração em geração.
Ok, por isso, uma pausa aqui em termos de comparação de Lamarckismo com Darwinismo. Portanto, o Lamarck, a unidade evolutiva, como eu tinha dito, é o indivíduo e no Darwinismo é a população. Neste caso, o ambiente é que vai levar à criação de novas necessidades nos seres vivos, que vai levar a novos hábitos e que leva a novas características fenotípicas. Já para Darwin, há uma seleção dos indivíduos consoante as suas características fenotípicas. Por isso, Lamarck assume uma população homogénea e o darwinismo assume uma população heterogénea. Os mecanismos são aqui no Lamarck que nós temos sempre que referir quando estamos a falar ou estamos a tentar explicar que algo aconteceu segundo Lamarck, é a lei do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Quando estamos a falar de Darwin, falamos sempre da seleção natural e da reprodução diferencial. Agora, passando para o neodarwinismo, que ele tenta, ou seja, ele pega na ideia de Darwin e tenta depois explicar o que ele não conseguia, que era porque é que há esta variabilidade intraespecífica e como é que há a possibilidade de transmitir isto às gerações seguintes. Começando pela variabilidade intraespecífica. Ele explica aqui que a variabilidade existe essencialmente de três formas, ou seja, temos as mutações genéticas, que levam ao aparecimento de novos genes ou alteração dos que já existiam, que acaba por ser a nossa fonte primária de variabilidade genética, a recombinação génica, que ocorre durante ou a meiose devido ao processo de crossing over dos cromossomas homólogos ou à separação aleatória dos cromatídeos durante a anáfase 1, ou a separação dos cromossomas na anáfase 1 e depois dos cromatídeos na anáfase 2, e o processo de fecundação, portanto, que leva à fusão aleatória dos gametas. E, portanto, que acaba por também aumentar a variabilidade genética das populações. Por outro lado, também temos a deriva genética, ou seja, em que aqui a visão de que os organismos de uma dada população têm um conjunto de genes, e são portadores de um conjunto de genes e constituem, no fundo, a totalidade desses genes num dado momento, ou seja, constitui o chamado fundo genético da população. Este fundo genético pode ser alterado ao longo do tempo, pode ocorrer, ou seja, no fundo, pequenas variações de alguns genes, a tal deriva genética, e pode não depender de seleção natural. No caso da deriva genética, a tal ocorrência de qualquer evento que pode levar à alteração do fundo de genes, ou seja, do conjunto de genes da população, nós temos o efeito fundador e o efeito gargalo. O efeito fundador, o que acontece ocorre quando alguns indivíduos, por alguma razão, acabam por formar uma população de um menor tamanho e depois esses reproduzem-se dentro da sua nova, ou seja, nova população, digamos assim. Então significa que a população fundadora da nova acaba por muitas vezes não refletir exatamente o que estava na população original. Portanto, acabamos por perder parte da variabilidade genética. O efeito gargalo é porque, ou seja, ocorreu alguma mudança repentina e eventualmente até drástica que levou à redução ao acaso do tamanho da população e de repente nós acabamos com uma população muito mais pequena, ou seja, esta ideia de que eu tenho uma população original, ok, que tem uma frequência do alelo original. Estão aqui a dar o exemplo de que a caça dos elefantes marinhos reduziu grandemente o tamanho e a população sobrevivente apresentava diferentes frequências de alelos e uma baixa diversidade genética. Portanto, então significa que a frequência dos alelos que existe atual, ou seja, atualmente, na população atual, não era igual à população inicial. Portanto, resumindo novamente, Lamarck defende o uso ou desuso dos órgãos que, seguido da herança dos caracteres adquiridos, conduz à alteração das características das gerações seguintes. Darwinismo baseia-se na seleção natural, que atua na variabilidade já intraespecífica que existe nos indivíduos da população, que por sua vez leva à tal sobrevivência dos mais aptos e conduz depois também a alguma alteração, porque há também, lá está, a passagem dessas características, uma vez que eles se reproduzem mais, isso é passado às gerações seguintes. O neodarwinismo, portanto, utiliza na mesma Darwin, ou seja, seleção natural, mas depois tem aqui outras questões que nos permitem explicar a tal transmissão, ou seja, como é que essa transmissão é feita. Ou seja, fala aqui da questão do fluxo de genes, da deriva genética, e que dentro da deriva genética nós temos o tal efeito gargalo
e o efeito fundador, e vão causar, no fundo, mudanças em termos do próprio conjunto de genes da população, o fundo genético, e que leva depois à criação do novo fundo genético, ou seja, cujas características dos genes já não são iguais, portanto, então, da população inicial, portanto, da tal variabilidade genética. Ok, para terminarmos, vamos falar do modelo autogénico e do modelo endossimbiótico, para um bocadinho a explicação do aparecimento das células eucarióticas. O modelo autogénico, ele baseia-se na ideia de que nós, ou seja, em ambos baseiam-se de que nós tínhamos efetivamente células mais simples, ou seja, as células procarióticas, e que foram estas que deram origem às células eucarióticas. Portanto, a premissa é a mesma. No entanto, o modelo autogénico, ele baseia-se na ideia de que a própria célula procariótica criou invaginações para o seu anterior. Essa invaginação foi responsável por criar um compartimento para colocar o núcleo, ou seja, esta tal compartimentação, que é importante porque nós sabemos que o núcleo, no caso das células eucarióticas, está individualizado. E depois houve o desenvolvimento de mitocôndrias, de cloroplastos, que acompanhado de migração de genes do próprio núcleo para o interior destas estruturas, ou seja, ele considerava que as mitocôndrias e os cloroplastos tinham, ou seja, o seu próprio núcleo, porque elas têm um núcleo também próprio, vinha de algo que tinha vindo do núcleo que tinha sido acabado de criar. O problema é que o DNA que está dentro das mitocôndrias e dos cloroplastos não é uma L, ou seja, não é uma molécula de DNA em forma de hélice e linear. Pronto. Então significa que este modelo não pode ser não foi novamente aceito. O modelo endossimbiótico já tem outra ideia, ou seja, ele também diz-nos que nós temos que ter células procarióticas, ou seja, células mais simples. No entanto, ele baseia-se no processo de endocitose, ou seja, da ideia de que, por exemplo, para a formação, ou seja, ele baseia-se na ideia de que há ou seja, há um englobar de uma bactéria ou de um procarionte muito mais simples para dentro do outro procarionte um bocadinho maior, ou seja, claro que na entrada deste organismo dentro da célula por endocitose, ele fica englobado por parte da membrana. E depois, só que o que é que acontece? Ao contrário do que era esperado, o procarionte não elimina. Ou seja, ele cria uma relação ou seja, cria aqui a chamada endossimbiose. Ou seja, há aqui uma simbiose que permitiu que ele não eliminasse aquilo que englobou. Isso depois levou a que houvesse uma transferência de genes, ou seja, esta, por exemplo, bactéria que foi englobada, e vamos imaginar que era uma bactéria aeróbia, ou seja, uma bactéria que consegue produzir o seu próprio, ou seja, o seu próprio alimento, o seu ATP, a partir ou seja, a partir do oxigênio. E o que é que aconteceu? Ou seja, aquilo que nós depois vemos nos mitocôndrias e o que vemos nos cloroplastos é precisamente um DNA semelhante ao bacteriano, por isso é que ele faz sentido. Ou seja, as mitocôndrias acabaram por resultar desta incorporação de bactérias aeróbias no procarionte ancestral. Já as cloroplastos também terá sido do englobar de bactérias, mas mais específicas, as cianobactérias, e que leva então ao aparecimento do cloroplasto. Portanto, no fundo, ele baseia a sua ideia de que um procarionte um bocadinho maior terá envolvido procariontes mais pequenos e mais simples, e por isso depois levou ou seja, daí fazer sentido depois em termos do próprio DNA, que nas bactérias é uma molécula de DNA circular. Então vejamos aqui, em suma, os argumentos a favor deste modelo: a existência de dimensões semelhantes e de ribossomas igualmente idênticos nos organelos e nos procariontes, a presença de moléculas de DNA com uma estrutura circular e que não está associada às histonas, que é o que acontece no núcleo, quer nos organelos, quer nos procariontes, a divisão autónoma dos próprios, ou seja, das mitocôndrias e dos cloroplastos, por bipartição, tal como acontece nos procariontes,
O facto por exemplo, possuírem uma membrana dupla, que se considera que terá sido a membrana da própria bactéria, uma membrana interna que é da própria bactéria e uma membrana externa que resultou da membrana da endocitose, ou seja, da vesícula que o englobou. A síntese proteica nestes organelos a ser inibida por substâncias que também a inibem nos procariontes, mas não por inibidores de eucariontes. E por último, o aminoácido iniciador das cadeias polinucleotídicas durante a síntese proteica, que ocorre no interior destes organelos, ser a formilmetionina, como nas bactérias, e não a metionina, como ocorre nos eucariontes. Muito bem. Damos então por concluído aqui este tema. O último tema de Biologia 11º, como já estava a aparecer, vai ser a sistemática dos seres vivos. Portanto, ainda nos falta um vídeo para terminar aqui a nossa revisão de Biologia 11º. Espero que estes vídeos vos estejam a ser úteis e vemo-nos no próximo vídeo.